E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 33. Se você não está inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixe seu like na confiança, porque aqui o conteúdo é de ótima qualidade sempre e você ajuda muita gente com apenas um clique a chegar a muitas outras pessoas. Portanto, eu já te agradeço. Esse é um vídeo para falar sobre a sociedade do espetáculo. Você já ouviu falar desse termo em algum momento? Esse termo foi cunhado, ou eu acho que foi cunhado, pelo Mário Vargas Llosa, que escreveu um livro com esse nome. E nesse livro ele basicamente descreve, ou ele pelo menos profetiza, digamos assim, porque esse livro foi escrito há alguns anos, o que a gente está vendo hoje de uma forma, eu diria, não só assim, realmente muito potencializada, mas também de uma forma cada vez mais tóxica. E eu acho que um bom exemplo disso, se você tem acompanhado, é a corrida eleitoral para prefeito de São Paulo, né? Realmente está virando um circo, não só um circo, mas tá bastante difícil de entender o que está acontecendo ali, porque ninguém mais está interessado realmente em falar de política, né? As pessoas estão fazendo ataques pessoais, etc e tal. Logicamente, você tem um Master of Puppets ali, que na minha opinião, né, realmente é o Pablo Marçal. Você não precisa gostar dele, você não precisa admirar o cara, e você não precisa achar ele inteligente, o que quer que seja, mas ele realmente sabe jogar esse jogo, e ele claramente está derrotando os adversários no próprio jogo de uma maneira magistral, assim. E, logicamente, eu não falo isso com alegria, não. Eu não falo isso com admiração nem nada disso. Acho que é um cara que não responde pergunta. Não dá para entender muito bem quais são os objetivos dele. Mas o fato é que ele realmente está derrubando um por um ali, tomando cadeirada ou não tomando cadeirada, sendo chamado de ladrão ou não. O cara está conseguindo avançar. Não só está conseguindo avançar, como provavelmente vai se eleger. E isso, para mim, é um sinal dos tempos. Porque é importante considerar algumas coisas. Eu acredito, não sei você, mas eu acredito que a nossa democracia provavelmente alcançou um ponto de fadiga. E eu acredito que daqui para frente, ao longo dos próximos anos, a gente vai ter uma vontade, ou a gente vai ter uma necessidade muito grande, digamos assim, de forma popular, um clamor muito grande por regimes mais autoritários. Porque o que acontece é que hoje, quando a gente fala de democracia, a gente basicamente está atrelado, né? A gente está ali vinculado à vontade da maioria, ao entendimento da maioria. E maioria cada vez mais tem se transformado em, enfim, basicamente você ser um influencer. Se você é um bom influencer, se você tem muita gente que gosta de você, que de alguma forma te patrocina, você automaticamente se torna uma pessoa elegível, pensando num contexto democrático. Portanto, pode reparar isso, ao longo dos últimos anos, figuras famosas, nessa eleição principalmente, figuras famosas, agora ou de outrora, têm se demonstrado cada vez mais interessados em se eleger, né, em se eleger para cargos políticos. Acho que é um bom exemplo é o Alexandre Frota, que era um cara que era bastante famoso, se reelegeu, né, se elegeu deputado estadual, federal, uma coisa assim, e entre outros, né. Então, cada vez mais a gente vai ver influencers entrando para a política, cada vez mais a gente vai ver o nosso Congresso Nacional virando, cara, realmente um negócio difícil de entender, porque não há interesse político, isso é óbvio, mas a coisa curiosa não é que as pessoas não têm interesse político e se elejam, porque isso acontecia antes. A coisa mais curiosa é que a gente, ou seja, as pessoas que votam, elas estão cada vez mais suscetíveis a votar nessas pessoas, e a pergunta que fica é, logicamente, por quê? Por que isso acontece, né? E, na minha visão, voltando ao Vargas Llosa, é por causa da sociedade do espetáculo. Imagine que hoje a gente está vivendo numa sociedade, ou vivendo num mundo, onde é muito difícil você acreditar nas coisas que estão sendo apresentadas para você. Você concorda? Então, por exemplo, se você liga a televisão no Jornal Nacional, cara, você consegue acreditar no que o Jornal Nacional está falando? Consegue acreditar? Você consegue piamente acreditar e falar, não, essa é a expressão da verdade. É muito difícil, é cada vez mais difícil. Seja o Jornal Nacional ou qualquer outro, é muito difícil você acreditar que aquela informação que estão te dando não tem um viés e não tem um interesse por trás, ou seja, ela não defende um interesse. E, sendo isso verdade, tem uma frase do Denzel Washington que ele falou que eu acho brilhante, que ele diz que se você lê as notícias, se você acompanha as notícias, se você não lê as notícias, melhor dizendo, você está desinformado, você não sabe o que está acontecendo. Agora, se você acompanha, você está mal informado. Então, você também não sabe o que está acontecendo. O que ele quer dizer é que com aquilo ali é que tudo que é apresentado a você exige cada vez mais um grau de discernimento maior, que você precisa se dedicar mais, pensar mais a respeito do que está sendo apresentado para você. E isso é exatamente o que a gente não faz. E, logicamente, sendo assim, o espetáculo acaba tendo um poder muito grande, né, para influenciar não só as emoções das pessoas, né, mas especialmente as decisões das pessoas. Isso é muito importante. A gente tem visto, acho que o melhor exemplo, sem dúvida, é o Pablo Marçal, que é um cara que não tinha expressão política e, de repente, ele potencialmente será eleito o prefeito da maior cidade do país. É importante considerar, cara, que São Paulo, a maior cidade do país, ela é maior do que muitos países, muito desenvolvidos, inclusive, que você vê
ao redor do mundo. Então, isso é bastante considerável, tá? E a forma como ele está fazendo isso é que é a coisa ainda mais impressionante, que dá ainda mais razão à Vargas Llosa, porque ele está fazendo isso sem apresentar nenhuma proposta, sem nenhuma preparação, sem nenhuma prova, sem nenhum elemento que traga que ele sim tem capacidade de fazer aquilo ali. Ele está fazendo isso basicamente enxovalhando os outros candidatos. E os outros candidatos não estão tendo defesas contra ele, porque realmente assim, ele conseguiu vencer os caras de uma forma inclusive, né? Eu confesso que eu sinto algum prazer em alguns momentos, porque eu acho até engraçado certas situações ali. Realmente virou um circo, né? Dá pra você imaginar, sei lá, dois palhaços, um dando cadeirada no outro, assim, num espetáculo de circo. E é o que está acontecendo. Mas é triste ao mesmo tempo, porque você vê, na minha visão, a gente tem políticos muito preparados no Brasil que não tem uma chance. A gente não dá mais chances para a pessoa, né? E um bom exemplo disso, na minha visão, é o Ciro Gomes. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar do Ciro Gomes, mas eu acho que hoje, dentre os políticos que a gente tem, provavelmente é um dos mais preparados, se não o mais preparado. Potencialmente seria o melhor presidente disponível que a gente poderia ter. E, cara, hoje em dia as pessoas simplesmente nem querem mais saber, não querem nem mais ouvir a possibilidade do cara se candidatar. Isso porque ele queimou muitas pontes, né? Quando você olha pro Ciro, ele não é um cara do espetáculo, embora, claro, ele seja um cara vaidoso, dá pra você perceber isso. Ele não soube, talvez, ele não soube ir tanto por esse lado do espetáculo como o Pablo Marçal tem feito lindamente. E isso é curioso, se você for parar para pensar, porque talvez boa parte das suas decisões ao longo da sua vida, ao longo do seu dia, talvez, elas sejam influenciadas por causa dessa sociedade de espetáculo que a gente tem. Não importa mais se é verdade ou não importa mais se é bom ou não importa o que parece, importa o que, enfim, está sendo visto, não importa a sensação que aquilo me causa. Então, assim você, logicamente, corrói uma democracia. Como eu tinha falado antes, quando a gente está vinculado à vontade da maioria, o que acontece é que se essa vontade é manipulada dessa forma, ou seja, essa maioria não consegue fazer o que Denzel Washington falou, né, de refletir e pensar acerca do que está sendo dito, que digamos, sejamos sinceros aqui, que é a realidade da maior parte dos povos ao longo da história, ou seja, você tem uma massa muito grande que você consegue manobrar ali. O que acontece é que você tem uma corrosão da democracia, porque você vai colocando cada vez mais pessoas despreparadas, que são basicamente demagogos, né? São pessoas que conseguem manobrar as massas, mas não têm capacidade realmente de construir nada. E o que acontece ao longo do tempo é que você acaba degenerando tanto, né? A função da política, que é cuidar das pessoas, cuidar da polis, né? Você acaba tendo esse coletivo tão sacrificado pelas próprias más decisões que eles têm, que logicamente você vai criando ódio aos políticos, e aí a gente já tem alguns exemplos claros acontecendo aqui no Brasil e fora do Brasil, mas também você começa a ter um clamor muito grande por regimes que são autoritários. Então, se hoje a gente tem essa democracia, e a democracia cada vez está mais imperfeita, ela cada vez mais faz mal a si própria, eu acredito, e aí me diga o que você acha, que a sociedade do espetáculo em que a gente vive hoje está corroendo a nossa democracia, que chegou a um ponto de fadiga, segundo o meu ponto de vista, por causa da natureza, das nossas massas, digamos assim, e que isso naturalmente vai levar a gente ali, primeiro, a conflitos. Eu acredito que não só conflitos enfim, ideológicos, né? Mas mesmo conflitos físicos mesmo, de ir para a confrontação física, e em algum momento eu acredito que a gente vai chegar a um ponto de desagregação tão grande, de desorientação tão grande, que sim, a gente vai ter um clamor muito grande por uma figura que seja uma figura autoritária, normalmente um líder forte, autoritário, a exemplo de Adolf Hitler, a exemplo de, enfim, Mussolini e assim por diante. Então, eu não sei o que você acha, mas eu acho que a cultura essa nossa sociedade do espetáculo caminha para esse caminho. Queria saber o que você pensa, se você pensa diferente, por quê? Deixa aí nos comentários. Eu estou bastante, não só preocupado, porque preocupado já estou há muito tempo, mas eu estou bastante estupefato realmente, assim, com o grau que isso alcançou. Porque para onde eu vou hoje em dia, eu vejo as pessoas falando sobre a corrida eleitoral de São Paulo. E é muito impressionante como, a que nível tão baixo a gente chegou. Imagina, né, você ter os líderes ou potenciais líderes, pessoas que se consideram capazes de serem líderes, enfim, de uma cidade, né, trocando ofensa como, imagina, duas candinhas, duas fofoqueiras de esquina, e trocando cadeirada, um negócio muito esquisito, um negócio muito estranho. Isso aí você não imagina, os caras não conseguem, o cara faz um negócio desse, não dá para votar nele nem para ser síndico do teu prédio, né?
E a coisa mais curiosa é que as pessoas elas têm uma adesão muito grande, né? As pessoas falam sobre isso, elas dedicam o tempo da vida delas a falar sobre esse monte de bobagem, esse monte de besteira, né? Quando deveriam ser elas a dizer, só, isso não é palhaçada, isso não é bagunça, porra, eu não quero ver isso, mas elas querem ver, elas querem o espetáculo, elas querem a bagunça, elas querem o circo, né? E, é lógico, isso tem a parte boa e a parte ruim, né? A parte boa é que a gente claramente está caminhando para uma reforma. Em algum momento a gente já está chegando num nível tão ruim que em algum momento isso vai ter que mudar. E a parte ruim é que a gente tem que passar por isso, né? Então pessoas que são assim, mais ou menos inocentes nesse processo acabam sendo prejudicadas também. É isso que eu acho. A gente se vê no vídeo de 34. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Por hoje é isso. Um abraço e tchau, tchau.